Olá, pessoal. Como vão vocês? Eu espero que estejam bem, tá? Vamos começar a resolver aqui o terceiro tema do nosso LDA, né? Que é produto de solubilidade. Do 1 ao 31, nós resolvemos dois temas, né? Que é equilíbrio iônico do caráter e o caráter ácido base. Nós resolvemos em seguida a hidrólise salina, né? E aí foram 31 exercícios, de 41 no total, então só faltam 10. Mesmo assim, eu vou dividir esse vídeo em dois para não ficar muito longo cada um dos vídeos. Tá? Então vamos lá. Produto da solubilidade. O produto da solubilidade, KPS, é aplicado a equilíbrios heterogêneos de sais e bases pouco solúveis, em que as espécies químicas presentes estão em fases diferentes para os equilíbrios citados. Escreva a expressão do produto de solubilidade. Então, aqui nós temos que escrever as expressões dos produtos de solubilidade. Como nós já observamos em alguns conteúdos anteriores e nesse, quando nós temos uma espécie que está no estado sólido ou líquido, nós não precisamos representá-las na expressão de equilíbrio. E para equilíbrio de produto de solubilidade, segue o mesmo critério, tá? Então, nós vamos ter o quê? Que os equilíbrios de produto de solubilidade para essas seguintes espécies, nós vamos ignorar os sólidos e utilizar apenas aqueles que estiverem em solução. Então, para o sulfeto de prata, né, nós vamos representar apenas os produtos, que vai ser a prata e o enxofre na forma aquosa. Tá? Então, o KPS é igual a multiplicação entre íons prata vezes a multiplicação da concentração de íons enxofre. O B, o KPS vai ser igual à concentração dos íons de bário multiplicado pela concentração dos íons de sulfato, concentração de íon sulfato. O CaCO3, né, o sal CaCO3. O KPS vai ser igual a concentração de íon cálcio vezes a concentração de íons carbonato. E o cloreto de chumbo, né, o KPS vai ser a multiplicação entre os íons chumbos multiplicado pela concentração dos íons clorato. Beleza? O exercício 33, nem precisava. O exercício 33, ele pede para a gente observar o quadro. No quadro nós temos substância e KPS, tá? De acordo com essas substâncias e esse KPS, nós temos que assinalar as alternativas, tá? Verdadeiras e falsas com relação a afirmações que foram feitas de cada uma dessas substâncias. O hidróxido de ferro 3 é a substância menos solúvel entre todas as substâncias apresentadas no quadro. O hidróxido de ferro 3, nós temos aqui um KPS de 4 vezes 10 a menos 40. Né? O KPS, assim como a constante de equilíbrio em termos de concentração, a constante de equilíbrio em termos de ácido ou base, né? Quanto mais longe de 1, menor vai ser a sua possibilidade de ionização. O KPS segue a mesma linha. Se o KPS está muito longe de 1, então a solubilidade dessa espécie vai ser cada vez menor, tá? Então, o ferro, como a gente tem um KPS de menos 40, o ferro vai ser sim a substância menos solúvel em relação a todas as outras que foram apresentadas. Então, isso aqui é verdadeiro. O produto de solubilidade do sulfeto de cádmio é KPS igual a concentração de cádmio 2+, concentração de sulfato 2-, sulfeto, dividido pela concentração do sal, sulfeto de cádmio. Então, como a gente já observou, inclusive aqui, a espécie sólida, que no caso aqui é o sal, ela não precisa e não pode ser representada
no produto de solubilidade, tá? Na constante desse produto de solubilidade. Então, essa alternativa aqui é falsa. A solubilidade do cloreto de chumbo 2 é menor que a do hidróxido de cálcio? A solubilidade do cloreto de chumbo 2 ela está sendo representada por 2,2 vezes 10 a menos 5. Tá? Enquanto a do hidróxido de cálcio é 4 vezes 10 a menos 6. A solubilidade, analisando a tabela, do cloreto de chumbo, como o KPS dela é maior, então ela vai ter um produto de solubilidade maior do que a hidróxido de cálcio. Tá? Então essa afirmativa também é falsa. E para finalizar, o KPS do hidróxido de ferro 3 é representado pelo produto dos íons F3+ e OH-. E é verdade, tá? Você ignora o sal, né? Ou, na realidade aqui é uma base, né? O hidróxido de ferro. Você ignora o hidróxido de ferro porque ele vai estar no formato sólido. E o seu KPS vai ser o produto entre a concentração dos dois íons, tá? Então, a gente tem uma afirmação verdadeira. Prosseguindo, o exercício 34, ele fala: devido ao seu alto teor de sais, a água do mar é imprópria para o consumo humano e para a maioria dos usos da água doce. No entanto, para a indústria, a água do mar é de grande interesse, uma vez que os sais presentes podem servir de matérias-primas importantes para diversos processos. Neste contexto, devido à sua simplicidade e ao seu baixo potencial de impacto ambiental, o método da precipitação fracionada tem sido utilizado para a obtenção dos sais presentes na água do mar. Aí nós temos uma tabela, né, de solubilidade em água de alguns compostos presentes na água do mar a 25 graus Celsius. E aí nós temos os solutos, certo? Que estão presentes na água do mar, a sua fórmula e a sua solubilidade. Inclusive aqui também, galera, acaba explicando todo aquele conteúdo que a gente teve de solubilidade, tá? Explica o porquê que algumas espécies são ou não solúveis e quão solúveis elas vão ser. Então, suponha que uma indústria, ela objetiva separar determinados sais de uma amostra de água do mar a 25 graus Celsius por meio da precipitação fracionada. Então, se essa amostra contiver somente os sais detectados aqui na tabela, a seguinte ordem de precipitação será verificada. Aqui a gente tem várias ordens de precipitação. Vamos analisar a tabela, colocar tudo em ordem, né, primeiro. E aí a gente começa a procurar aqui as alternativas. Pode ser assim? Eu acho melhor. Então vamos lá. Vamos começar pela menos solúvel de todas. Quem vai ser a menos solúvel? A que estiver mais longe de 1 ou de 0, tanto faz. A menos solúvel de todas vai ser o carbonato de cálcio. Vamos lá, que daqui a pouco vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Então vamos colocar aqui, ó, como a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui eu vou dar 6. Ele vai ser o menos solúvel, vai ser o último a ser solubilizado. Tá? Na sequência dele, né, o penúltimo menos solúvel vai ser o sulfato de cálcio, 5. Certo? Aqui nós só temos números positivos agora, né? Então, quem aqui tem o maior número vai ser o cloreto de magnésio. O cloreto de magnésio, então, é o mais solúvel de todos. Seguido do cloreto de magnésio, o sulfato de magnésio e o cloreto de sódio empatam, tá? Então, tanto faz a ordem deles. Eu vou colocar aqui como sendo 4 e 3, tá? Retificando, né? Eu tinha falado que o cloreto de magnésio é o mais solúvel, eu não tinha observado o brometo de sódio, né? O brometo de sódio ele é bem mais solúvel porque ele vai elevado a 3, né? Então, esse aqui é o primeiro e esse aqui é o segundo, tá? Então, a gente vai ter que achar as alternativas aqui que seguem essa ordem ao contrário, tá, galera? Por que segue essa ordem ao contrário, professor? Porque se nós estamos observando uma precipitação, então vai precipitar primeiro aquele que for menos solúvel,
tá? É isso que eu falei para vocês que eu ia responder depois. O menos solúvel precipita, depois o segundo menos solúvel e assim por diante. Então, o primeiro a precipitar é o carbonato de cálcio. Opa! Carbonato de cálcio, e nenhum deles aqui está dizendo que o carbonato de cálcio precipita primeiro. Então, né? Depois do carbonato de cálcio, quem que vai precipitar? O sulfato de cálcio, tá? Aí, entre o cloreto de sódio e o sulfato de magnésio, os dois representam praticamente a mesma coisa. Mas eu coloquei aqui, ó, o sulfato de magnésio na frente do cloreto de sódio. Mas como aqui ele está apresentando o cloreto de sódio na frente do sulfato de magnésio, não tem problema nenhum, tá? Depois do sulfato de sódio e cloreto de magnésio e o sulfato de magnésio, a gente vai ter aqui o cloreto de magnésio como sendo o penúltimo menos solúvel e o mais solúvel brometo de sódio, tá? Então a gente tem aqui a alternativa A como sendo a verdadeira, tá? E é como eu falei, você achou o produto de solubilidade de todos eles. O que for menos solúvel vai ser o que vai precipitar primeiro, porque ele não quer ficar na forma solúvel. Então, se a gente quer precipitar os sais presentes na água do mar, né, de acordo com a ordem de precipitação dele, nós vamos começar do menos solúvel para o mais solúvel, tá? Por isso que nós fizemos na ordem correta, mas seguimos a ordem inversa para poder organizá-los, beleza? Bom, inclusive aqui, ó, na alternativa B, nós temos o brometo de sódio, cloreto de magnésio, cloreto de sódio, sulfato de magnésio, sulfato de cálcio e carbonato de cálcio. Se você não tivesse observado isso, talvez você teria marcado a alternativa B, tá? Deixa eu dar prosseguimento, senão esse vídeo começa a ficar muito longo, né? E aí isso nós não queremos. O exercício 35. Carbonato de cobalto. É um sal muito pouco solúvel em água e, quando saturado na presença de corpo de fundo, a fase sólida se encontra em equilíbrio com seus íons no meio aquoso. Então nós temos aqui o carbonato de cálcio, tá? E aí nós temos aqui a ionização dele. Sendo o produto de solubilidade do carbonato a 25 graus Celsius igual a 1 vezes 10 a menos 10, a solubilidade de sal em mol por litro a essa temperatura que foi apresentada para a gente, 25 graus Celsius, vai ser. Então, a gente vai ter aqui a solubilidade, né, o produto da solubilidade dele, o KPS, né? E ele quer saber qual que vai ser a solubilidade desse íon a 25 graus Celsius. Nós vamos fazer o que a gente sempre faz, fazer a nossa equação de produto de solubilidade, né, dessa constante. Aí nós já vamos aplicar o valor que a gente vai ter para cada um deles, certo? A gente sabe o valor do KPS, mas nós não sabemos o valor da concentração desses dois íons, tá? Mas, como aqui a gente está falando que ela está saturada, né? Quando ela está saturada, ela está totalmente dissolvida e a gente vai ter um pequeno corpo de fundo sendo depositado. Então, quando a gente solução, lembra lá da solubilidade, né? Solução insaturada é quando não há solubilidade. Quando está saturado, ele está totalmente solúvel, e supersaturado é que a gente tem mais solubilidade do que deveria, certo? Então, como ela está saturada, então a gente vai ter as mesmas concentrações de CO2 e CO2 menos em solução. Então, a gente pode dizer que 1 vezes 10 a menos 10 é igual a x e x, tá? Como a gente tem aqui uma multiplicação, né, então a gente sabe que esse valor aqui, ó, se eles são iguais, então ele vai ser a metade desse daqui. Então a gente pode dizer que x vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro, tá? E aí a resposta aqui vai ser a E. Certo? Vamos ao 36. Em algumas radiografias é utilizado como contraste
sulfato de bário, BaSO4. Este sal é extremamente insolúvel e apresenta produto de solubilidade em torno de 1 vezes 10 a menos 10. Em 2003, um fornecedor desse contraste vendeu um produto contaminado com carbonato de bário, um sal pouco solúvel, né, de 8,1 vezes 10 a menos 9. Inclusive, esse sal é tóxico e mortal, o que acarretou na morte de várias pessoas. Determine a solubilidade molar do sulfato de bário e do carbonato de bário. Como que eu vou fazer essa determinação, professor? Mesma coisa, né? Você vai pegar aqui o sulfato de bário e fazer a equação química de hidrólise, substituir fazer a expressão do produto de solubilidade. Depois você vai substituir o valor que você tem para a solubilidade dele, 1 vezes 10 a menos 10, e fazer o cálculo e descobrir que ele vai ter uma solubilidade aí da metade desse valor, né? De 1 vezes 10 a menos 5. Agora, o carbonato de bário, né? Você faz a equação exatamente como tem que ser feita, escreve a expressão, substitui o valor do KPS que você tem, você vai dividir o valor desse KPS, né? Aí ele transformou para menos 10 aqui, ó, para ficar um pouco mais fácil a visualização e a comparação, né? Então ele pulou essa vírgula aqui para cá, né? E aqui a gente só tem 0 depois. E a gente vai ter aqui um 9 vezes 10 a menos 5. Como aqui é 1 vezes 10 a menos 5 e aqui é 9 vezes 10 a menos 5, então a concentração de bário em solução, depois que ele se solubiliza, é muito maior do que dessa daqui, né? Por isso que esse produto ele é tão tóxico e mortal. Beleza? Bom, exercício 37 agora. Exercício grande, inclusive. O ferro é encontrado nos alimentos no estado de oxidação mais 3, ou seja, ferro 3. Mas, para que possa ser absorvido pelo organismo, deve apresentar-se no estado de oxidação mais 2, ou seja, como ferro 2. Contribuem para a transformação do ferro 3 em ferro 2 substâncias redutoras presentes no suco gástrico. Por sua vez, essas substâncias podem facilitar ou dificultar a biodisponibilidade do ferro 2 para que sua absorção no organismo. Em presença da vitamina C, o ferro 2 forma complexos solúveis, enquanto que o oxalato forma um composto cujo valor do KPS é muito baixo. Algumas pessoas recomendam consumir espinafre por conter alto teor de ferro 2, mas que também contém elevada quantidade de oxalato. Também aconselham que a feijoada rica em ferro 2 seja consumida juntamente com suco de laranja rico em vitamina C. Em relação às recomendações para consumir espinafre com o suco de laranja, nessas condições é correto afirmar que o espinafre é uma boa fonte de Fe2 biodisponível, uma vez que forma oxalato de ferro 2 muito solúvel e facilita a absorção pelo organismo? Não, né? O espinafre, ele tem uma boa fonte, né? Só que se ele formar o oxalato, né? Ele vai ter um KPS muito baixo, então não vai facilitar a sua absorção pelo organismo. O espinafre não é uma boa fonte de ferro 2 e, uma vez que se forma oxalato de ferro, pouco solúvel, dificulta a absorção pelo organismo. Essa daqui está certa. O complexo formado da vitamina C e ferro 2 apresenta elevado valor de KPS. Não, na realidade é ao contrário, né? Vitamina C é uma boa agente redutora e o complexo formado pela vitamina C com ferro 2 apresenta muito baixo valor de KPS, que facilita a sua absorção. Essa daqui também está errada. Se ela vai formar um valor baixo de KPS, ela vai dificultar a absorção. Então, a única resposta certa aqui vai ser a B, tá? Bom, eu vou parar esse vídeo por aqui, pessoal, porque senão vai ficar muito longo, tá? Os próximos exercícios são um pouquinho difíceis de responder. Então, a gente vai continuar do 38 no próximo vídeo. Muito obrigado e até lá.